Essa é a nossa terceira videoaula da primeira semana de curso. Nós estamos ainda fazendo aqueles debates iniciais, debates que vão percorrer todo o curso. As 8 semanas do curso vão nos acompanhar ao longo das 8 semanas. Se na primeira aula nós nos perguntamos o que é literatura, e na segunda aula nós perguntamos para que serve a literatura, chegou a vez de nós discutirmos o que são teorias da literatura, né? Ou seja, o curso se chama Teoria da Literatura e eu preciso definir o que são teorias da literatura junto com vocês. Tal como nas 2 primeiras aulas, eu estou abrindo com uma citação, dessa vez do professor crítico teórico inglês Terry Eagleton, e a citação é a seguinte: devidamente compreendida, a teoria literária tem suas bases um impulso democrático, nunca elitista, e, a este respeito, quando ela realmente mergulha no empolgadamente ilegível, está sendo desleal para com suas próprias raízes históricas. O que o Eagleton está nos apontando? Que as raízes históricas da teoria literária é muitas vezes de classes elitizadas. Mas como a teoria literária é um esforço de entendimento sistemático sobre a literatura, ela acaba atraindo as suas origens. Então, essa é a definição de teoria literária, que é o que está logo abaixo. Uma teoria é sempre um estudo sistemático e integrado. Então, o que é uma teoria da literatura? É um estudo sistemático e integrado da literatura, ou seja, é a maneira de eu desenvolver conceitos, dispositivos, aproximações que passe a entender o fenômeno do literário de maneira sistemática e integrada. Claro, bom, isso é só uma definição. Quais são as especificidades da teoria da literatura? Ou seja, isso aqui não é teoria de cordas, isso aqui não é teoria dos números complexos. Qual é a especificidade de quando nós vamos tratar teoria da literatura? Ou seja, o que ela precisa, como ela precisa se comportar diante dos objetos? Uma primeira resposta a isso é dada pelo Velek e pelo Varren num livro importante sobre teoria da literatura, em que eles dizem assim: é preciso que você demarque o que é crítica literária do que é história literária. Ou seja, a crítica literária trabalha com a abordagem concreta das obras. Uma obra é lida pelo crítico e o crítico escreve uma leitura, uma hipótese de leitura, uma aproximação em relação a essa obra. A história literária, por outro lado, ela dispõe as obras no tempo de modo a relacionar essas obras e a relacionar os processos históricos dos quais essas obras derivam. Ou seja, o crítico trabalha no presente da leitura da obra. Ele pegou uma obra, lê a obra e responde com aquilo que ele tiver, com o seu arsenal crítico, aos sentidos daquela obra. Isso é crítica literária. História literária é quando eu organizo no tempo os livros e as sociedades das quais esses livros são derivados. Bom, se eu tenho esses 2 arcos, eu vou tentar com vocês agora acrescentar um terceiro arco, que é o arco da teoria. Ou seja, para entender como esses 3 campos se enamoram, se entrelaçam, se combinam, né? Num primeiro sentido, as obras são lidas no presente do tempo pelos críticos, dentro desses contextos e com certas orientações teóricas. Ou seja, os críticos eles não têm nenhuma orientação teórica, eles já são munidos de algumas orientações teóricas. As sistematizações, no mundo ideal, elas partiriam desse primeiro gesto crítico, ou seja, agora que eu tenho uma leitura crítica de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Quincas Borba, de Papéis Avulsos, etc., etc., eu soluciono teoricamente um dilema da obra machadiana, por exemplo, tá? E por fim, ou seja, ainda é um terceiro movimento, que depende da leitura particular das obras, eu vou organizar essas obras na linha do tempo. Teoria é sistematização, crítica, elaboração de hipóteses para a leitura da obra, história da literatura, a maneira como eu organizo no tempo essas obras e as sociedades correspondentes a essas obras. Eu acho que é bastante tranquilo, assim, mas eu já queria apontar alguns riscos, né? Por exemplo, um apontado pelo Eagleton, ele diz assim, não, a teoria ela está num plano que parece mais teórico, digamos, e a crítica e a história da literatura, elas estão num plano mais prático, sim. E aí o Eagleton diz, muitas vezes o conhecimento sobre a literatura se dá numa dialética entre os polos prático e os polos teóricos, né? Ou seja, de um lado está a teoria, que diz, uma metáfora é assim, uma construção é de determinado jeito, e de outro lado está a crítica e a história literária, que estão lidando com a literatura materialmente. Sim, eu só
coloco uma pulguinha atrás da orelha de vocês, espero, uma mosquinha na sopa de vocês, que é o seguinte: a gente não pode achar que só porque está no plano teórico, esse plano não é todo tensionado e não está sempre em disputa. Eu vou demonstrar aqui para vocês, logo na sequência dos slides, como o plano da teoria também está em disputa. Ou seja, quando eu falo que algo é teórico, que ocupa um lugar teórico, parece que é um lugar mais pacificado, mais apacentado, e não é verdade. Ou seja, eu vou demonstrar aqui logo adiante como o polo da teoria também é muito tensionado. No geral, a não ser opiniões muito triviais, por exemplo, quando foi publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas, todo o resto está em disputa. Qual o ângulo que eu uso para abordar, o quanto eu sublinho ou não determinado aspecto, o que eu devo levar em conta e o que eu não devo levar em conta, tudo isso está em disputa no plano da crítica, da história e da teoria. Vou dar alguns exemplos disso, tá? A gente vai ver lá na semana 6, com calma, diversas correntes de teoria da literatura. Mas agora, na semana 1, eu vou só dar alguns exemplos, inclusive de correntes que nós nem vamos abordar com tanto cuidado lá na semana 6, para vocês verem como tudo isso está em disputa, tá? Por exemplo, existe uma tendência a recuperar ao máximo o contexto de um autor e a partir disso explicar determinada obra. O nome disso é historicismo, ou seja, em vez de tratar a obra a partir de outros ângulos, eu trato a obra explicitamente ou quase exclusivamente a partir do momento em que ela foi escrita. O nome disso é historicismo. Da mesma forma, ou seja, análoga a essa abordagem, também existe a abordagem de pensar nas experiências ou nas intenções do autor para ler determinada obra, e o nome disso é biografismo, ou seja, eu utilizo a biografia do autor para ler a obra desse autor. Eu coloquei aí uma imagem do Monteiro Lobato, que eu acho que é talvez o autor que mais é atravessado por isso, né? Ele tem posições controversas, é o mínimo, né? Ele tem evidências de práticas racistas ao longo da vida, né? Sobretudo na juventude, tem cartas onde ele explicita isso, e aparecem posições racistas nos livros. Em que medida eu consigo dialogar a figura biográfica do Monteiro Lobato e a sua literatura? Isso é uma tensão enorme, tanto para a crítica, quanto para a história da literatura, quanto para a teoria. Porque a teoria vai decidir em que medida isso é pertinente ou não. Há teorias que vão dizer isso é absolutamente pertinente, e há outras teorias que vão dizer, não, eu não posso considerar o autor na análise da obra. Esses serão os nossos dilemas como praticantes de teoria da literatura ao longo do curso, tá? Um segundo exemplo tem a ver com o estabelecimento de critérios estéticos perenes para os objetos literários. Ou seja, eu dizer assim, um determinado poema é bom se ele apresentar isso. Um determinado romance é bonito, é relevante, caso ele represente isso. O nome disso, que claramente é uma corrente muito em desuso, é absolutismo literário, ou seja, é uma corrente absolutista. Ela estabelece parâmetros de beleza, ou de feiura, ou de adequação, ou de inadequação, e a partir desses parâmetros analisa as obras, né? Aí eu trouxe até uma imagem do Walter Benjamin, nesse slide, que é um grande crítico materialista, em que ele propõe justamente o inverso, isso é, o teórico ou o crítico, ele não deve lidar com o romance que ele imagina que devesse ser escrito. Nós devemos sempre lidar com o texto literário tal como ele se apresenta para nós. Existe um poema, eu preciso ler o poema. Eu não tenho que ler o poema que eu gostaria que esse poema fosse. Isso seria uma crítica absolutista. Isso seria uma teoria absolutista. E agora eu vou trazer ainda um terceiro exemplo. Vocês estão vendo aí no slide aquela famosa imagem do lugar de fala, né? Que diz assim, no primeiro balão, vou reproduzir aqui, eu sou parte da minoria? Se sim, esse é o meu lugar de fala. Se não, aí tem uma segunda pergunta, né? Há alguém dessa minoria presente? Se não, a minha fala ofende alguém? Então eu posso falar, né? Se há alguém dessa minoria presente, tenho algo real a esclarecer? Se não, eu deixo a outra pessoa falar. Se sim, eu falo respeitando a fala da outra pessoa, né? Esse é um meme, uma ilustração prática de como funciona o lugar de fala. O que é o lugar de fala? O lugar de fala, que tem forte teor político, sociológico, consiste em considerar a experiência do sujeito para avaliar se é confiável ou não o relato ou a obra estética que essa pessoa está produzindo, né? Ou seja,
É como se eu perguntasse assim, qual é o lugar de fala do Carlos Drummond de Andrade para conseguir expressar certas experiências que ele não viveu dentro de sua obra? Um teórico da literatura, e esse é o nosso ponto aqui, pode concordar ou discordar dessa noção. Ou seja, eu posso me valer do lugar de fala, eu estou estudando, por exemplo, a Conceição Evaristo. Eu digo, Conceição Evaristo tem completo lugar de fala em relação às suas narrativas, que muitas vezes recortam a experiência da pobreza ou a experiência da negritude. Ela viveu essas experiências e, portanto, essas experiências estão validadas quando transportadas para o objeto estético. Ou você pode discordar e dizer, não, eu não mobilizo lugar de fala, porque eu acho que não necessariamente a pessoa que viveu aquela experiência tem a melhor perspectiva possível para conseguir produzir uma forma estética sobre aquelas experiências. Mas mais importante do que você concordar com o lugar de fala ou discordar do lugar de fala, nem é concordar ou discordar, né? Usar a noção de lugar de fala ou não usar a noção de lugar de fala na sua crítica, é entender que no campo da literatura essa posição existe, ela tem um lugar histórico, como nós vimos nas 2 primeiras aulas, e ela tensiona outras posições. Ou seja, é claro que a ideia de retirar a análise do autor do objeto estético tensiona com a ideia de lugar de fala. Ou eu considero o autor, e com isso posso considerar também o seu lugar de fala, ou eu não considero o autor para fazer determinada crítica literária e, por conseguinte, para organizar teoricamente o meu sistema integrado para se analisar os fenômenos literários. Bom, outra questão interessante a discutir é a relação entre literatura, teoria da literatura e a produção contemporânea. Esse é o nosso último debate da nossa terceira videoaula. O que eu estou querendo dizer com isso? É óbvio que essas 3 ações, crítica literária, história literária e teoria literária, elas têm tempos distintos no manejo com os objetos da literatura. Isto é, a crítica literária é quase imediata. Ela está lá no jornal, você abre a Folha, abre o Estadão, abre um determinado jornal e você encontra lá uma opinião de alguém sobre um determinado livro. A história literária, ela vai sendo construída e reconstruída a partir da crítica. E a teoria tende a ser dessas três formas de agir, aquela mais demorada, assim, porque ela vai precisar da crítica, fazer generalizações a partir da crítica para construir uma teoria. O que eu quero dizer é o seguinte, a partir dessas diferentes formas de agir, a produção contemporânea sempre é vista a partir de uma teoria que não é contemporânea a essa produção. Ou seja, há sempre um determinado atraso, um delay entre a crítica e a teoria literária. Sempre um crítico vai mobilizar para ler um livro contemporâneo teorias que não são exatamente contemporâneas. Mesmo que esse delay seja mínimo, assim, às vezes tem um livro de teoria do ano passado e você está lendo e tal, mesmo que o delay seja mínimo. Por que é interessante falar sobre isso? Porque tem a ver com a maneira como os livros produzidos contemporaneamente alteram a teoria literária a médio e longo prazo, né? Alteram as teorias da literatura a médio e longo prazo e alteram a história da literatura. Eu só quero falar sobre esse delay, e é importante ter esse delay em mente, porque nós adoramos literatura contemporânea, espero que vocês também, consumimos literatura contemporânea e nem sempre temos os instrumentais teóricos adequados para ler essa literatura, porque justamente ela está sendo produzida a partir daqueles autores no momento presente. Bom, o que nós vimos hoje? Estudamos as relações entre teoria da literatura, história literária e crítica literária. Vimos alguns debates no campo da teoria, só para exemplificar a vocês essas diferentes teorias da literatura que existem. Lembrando que lá na semana 6, nós vamos ver com calma diversas correntes de teoria da literatura. Abordamos exemplarmente a noção de lugar de fala. E eu ainda mencionei aqui alguns aspectos específicos sobre a relação entre crítica, teoria e história da literatura para o momento contemporâneo. Embora, isso eu espero que seja uma conclusão que está aí no coração de vocês nesse momento, embora teoria da literatura sugira um nome abstrato, teórico, pacificado, apacentado, espero que eu tenha conseguido demonstrar que não, ou seja, dentro do limite possível do que se é brigar no campo da literatura, há enormes disputas sobre quais correntes literárias seguir, quais teorias da literatura abordar, como realizar críticas a partir de determinadas teorias, e é o que nós vamos ver também ao longo das outras 7 semanas do curso. Revejam
as aulas quando quiserem. Acessem os monitores, acessem os professores. Estamos sempre à disposição. Espero que vocês tenham gostado também de mais essa videoaula. Um grande abraço. Tchau, tchau.